Aí daí a música surgiu pra você, e quando foi o estalo de falar assim, peraí, eu gosto de sertanejo, vou criar sertanejo também. Quando foi esse momento? Como eu falei, né, tipo, teve esse período de renegação, né, de renegar o sertanejo, de achar que era muito cafona, de que nada a ver, não combina comigo. Mas quando eu vim pra São Paulo, eu comecei a ter muito contato com pessoas LGBTs e com pessoas, artistas LGBTs, artistas independentes de diferentes gêneros, de diferentes nichos, diferentes vertentes. Conheci uma galera LGBT que faz hip hop, uma galera da periferia. Foi eu que conheci o Quebrada Queer, né? Quebrada Queer, sim. Por favor. E aí, ver essa galera LGBT fazendo um som que pra eles é regional, que é tipo o som de onde eles vieram, sabe? Reivindicando esse lugar da própria cultura também. Conheci pessoas do norte, do nordeste, que fazem um som regional, sendo LGBTs. Tudo isso, assim, foi despertando esse ponto de interrogação na minha vida de pensar, será que eu conseguiria fazer a mesma coisa com o meu som, com a minha regionalidade, com o lugar de onde eu vim, com a música sertaneja, com a minha história? Porque até então, parecia uma coisa muito impossível, assim, tipo, eu não imaginava sertanejo sendo LGBT, um sertanejo, uma sofrência falando sobre um amor entre dois homens, duas mulheres, enfim, sobre trazer um sertanejo que questiona a figura do homem heteronormativo, sabe? Nunca imaginei essas coisas. Foi a partir desse contato com vários artistas que propõem isso em diferentes ritmos, em diferentes gêneros, que eu comecei a refletir sobre. E aí veio, assim, tipo, vários insights, um atrás do outro. O Amor Rural foi o primeiro deles. Que eu amo, eu tô viciadíssima, amo demais. E Amor Rural, eu acho que foi um ótimo jeito de começar isso, porque... Foi o melhor jeito, sério, foi a tirada da série, de verdade. Eu acho que foi certeiro também, porque eu vim com muito humor. E Amor Rural é uma música cômica, é uma música que é feita pra, tipo, divertir também as pessoas. O clipe é divertidinho, a música é engraçadinha, é pra gente assistir e dar risada. A letra é sua? A letra é minha com um outro ex. Eu vou falar de alguns exes nessa... São 75 ex, são 75 ex. músicas. Mas todos meus amigos, porque eu tenho essa característica, eu sou amigo dos meus ex. Que signo você é? Áries. Mentira, que mês, que dia? 15 de abril. Eu sou do dia 11. Sério? Meu pai é do dia 12. Olha aí. Tá vendo? Só as arianas. Você falou Quebrada Queer, Boom Beat, maravilhosa. Boom Beat já esteve aqui, né? Já esteve 2 vezes, 3 vezes. Eu amo. E ela falou super bem de você. Teve um dia que eu falei assim, eu tava com ela na lanchonete, eu falei assim, Boom Beat, eu tava falando com ele me jogou pra cima do assessor, eu vou dar na cara dele. Um beijo, Ítalo. Aí ela falou assim, Paula, é assim que funciona. Me deu um baile, é assim que funciona, tem que falar com o assessor mesmo. Mas agora eu também vou me explicar. Vamos ver, Ítalo. Eu tô com um projeto novo. Tá. E aí eu estou, aos poucos, terceirizando algumas coisas. Nossa, incluindo certo. pessoas na minha equipe. E aí, como eu tenho outros veículos também, outras coisas rolando... Tá certo. Eu falei, Eu falei assim, agora eu passo pra cá, vou pra lá, vou pra... Eu tô sem tempo! Ítalo, eu tô sem tempo! Eu amo. Mas, nossa, eu esqueci totalmente o que a gente tá falando antes. Você falou da minha beleza e tal, não tô brincando isso não. Mas é verdade. Você tava falando da sua primeira música, mas aí você falou que entrou pro sertanejo, você foi pra vertente do sertanejo, entendeu que você queria estar lá, e aí você fez a primeira música. Eu vi você falando, não sei se foi no Pod é Pop, ou a entrevista com a Luciana Gimenez, que você fala que você teve alguns acessos em relação à produtora, ao lugar pra gravar e tudo. Como você chegou? Você chegou lá com a música... E aí, como que foi? E ó, desculpa, aqui é sobre você, mas não tem como não falar sobre Solimões e entender qual foi o pensamento dele a hora que viu a música falando, porque eu sou viado. Então, essa também é uma história engraçada. Tá. Mas quando eu falei pro meu pai que eu, de fato, queria começar a gravar profissionalmente, porque é isso, gravar música eu já fazia em casa. Só que eu cheguei pro meu pai e falei, pai... Me ajuda, eu queria começar a gravar música, lançar música, tipo, pensar numa carreira, mas eu não sei nem, assim, por onde começar. Então, essa é uma das minhas características de Nepo Baby, assim, tipo, é isso que eu falo, e falo zoando, mas, tipo, é bem sério. Que eu tive esse acesso muito fácil a fazer música, a estúdio, a produtor, a como fazer, com quem lançar. Tipo, meu pai me direcionou muito bem, então eu falei que eu queria lançar uma música. E ele falou, conversa com o Fabrício, que é o produtor de todas as minhas músicas. E que já trabalhou na banda de Rio Negro e Solimões há muitos anos como percussionista. E ele é um ótimo produtor.
fala com o Fabrício que eu acho que ele vai dar conta de fazer o que você tá pensando. Porque meu pai já sabia que eu ia querer fazer algo diferente. Claro, Me conhecendo, ele já sabia que eu não ia fazer algo convencional. Amor, você escutava Born do Way. Exatamente, Então você tá tinha entendendo? que ser. E aí, aí eu entrei em contato com o Fabrício, falei, ó, eu tenho uma música, já tinha a letra de Amor Rural, já tinha a melodia, já tinha tudo muito esquematizado na minha cabeça. Eu já sabia que eu queria aquela guitarrinha estilo anos 80, já fazia até com a boca. Tipo, tava pronta a música na minha cabeça, eu só precisava de alguém pra concretizar. Cheguei pro Fabrício, gravei uma demo no meu celular mesmo, tipo, ó, é isso aqui que eu quero fazer. Aí ele ouviu, eu já fui meio apreensivo, porque o Fabrício, né, produtor, sertanejo, desse meio também, hétero, piriri paroró. Então eu já fui meio com medo, assim, Queria torcer o nariz, de algum julgamento. Mas aí ele falou, bora fazer. Ele falou... Que legal, eu acho que abraçou. Ele abraçou. E eu acho que ele abraçou muito também pela sonoridade, sabe? Porque o Fabrício, sendo um produtor, ele também tá acostumado, sendo um produtor sertanejo, ele tá acostumado a replicar a fórmula. Então, chega gente lá no estúdio dele falando, quero fazer uma música estilo Marília Mendonça, quero fazer uma música estilo Jorge Mateus. Então, é uma coisa meio, assim, do mercado, que ele já tá acostumado a fazer, sabe? Quando eu cheguei com uma coisa totalmente diferente, eu acho que ele, como produtor, sentiu, tipo, nossa, vou fazer algo diferente. E aí ele se desafiou também, sabe? Claro. Então, foi bem legal, assim. E tem sido muito legal, desde 2019 que a gente produz junto. Tipo, tudo que eu fiz até agora foi com ele. E aí, em relação ao meu pai, eu só mostrei a música pra ele quando ela tava pronta. Mas o Fabrício não mostrou por trás, não falou assim, menina, olha o que seu filho tá fazendo. Olha, eu acho que não, porque quando meu pai ouviu pela primeira vez, se é que foi pela primeira vez, ele ficou meio surpreso. Então, eu acho que ele não ouviu, não. Mas aí eu levei ele um dia no estúdio, né, numa dessas idas ao estúdio pra gravar voz, pra gravar instrumento e tal. Falei, pai, a música tá quase pronta, vamos lá pra você ouvir? E aí a gente foi, aí o Fabrício deu play, ele ficou a música inteira calado, assim, só ouvindo, tipo, pensando. Uma lágrima descendo. Então, e aí depois ele pegou e falou... Essa é a coisa mais doida que eu já ouvi na minha vida. Que é bem o que você queria ouvir também, Sim, essa é a coisa mais doida que eu já ouvi na minha vida. Mas vai dar muito certo. Eu acho que tem muito potencial. Porque é diferente. Sim. Porque então ele viu que tinha uma vibe totalmente diferente mesmo do que o sertanejo em si estava fazendo. E falou, isso vai diferenciar, isso vai destacar. Tipo, seja por bem ou por mal, isso vai chamar atenção, sabe? E... Enfim, ele elogiou também a sagacidade da composição, assim. Ele falou, eu jamais cantaria isso, mas é uma música muito boa. Já quero ele cantando, decidi que eu quero ele cantando essa música. Imagina, Rio Negro e Solimões. Imagina Rio Negro, gente. No palco de Barretos, assim, que nós é viado. Seria icônico. Ai. Você deve fazer aula de canto? Eu fiz aula de canto... De tempos em tempos eu volto pra aula de canto. Não é uma coisa que eu fico muito tempo fazendo. Porque chega uma hora que eu acho que fica até meio monótono, assim, pra mim. E aí eu dou uma pausa e volto. Eu tô querendo agora começar a passar em fonoaudióloga, né? Que aí eu acho que pode me ajudar também. Mas aula de canto eu fiz algumas, assim, em algum tempo. Eu acho que a voz da gente vai mudando no decorrer dos anos também. Eu percebo uma diferença bem grande, assim, quando eu escuto Amor Rural e as músicas que eu tô gravando hoje. Em termos de projeção de voz. A minha voz era muito nasal no começo. Amor Rural, Sugar Daddy, as primeiras músicas ali. Tá aquela voz de nariz mesmo, assim, tipo, parece... As pessoas até zoavam, que parecia que eu tava com o nariz entupido. E eu não entendia de onde vinha isso, assim, tipo... Eu pensava, tipo, gente, mas o que eu tô fazendo? Eu tô cantando, normal, essa é a minha voz, tipo, será que tem alguma coisa errada? Aí na aula de canto eu entendi, tipo, que existem diferentes registros, tem a voz de cabeça, a voz de peito, a voz de nariz. Gente, como que é isso, voz de cabeça? Eu não vou saber explicar, mas, tipo, é um jeito de projetar a voz diferente. Eu acho que eu sei. Por exemplo, na minha cabeça, a minha voz é igual a da Mariah. É mais ou menos Eu acho que é isso. Tá. Eu acho que é isso. A voz de cabeça é a voz que você acha que você tem. Que você acha que você tem. Não, brincadeira. Não, tipo, a voz mista que eles chamam, que é uma coisa meio nariz e cabeça, eu acho que é uma coisa muito usada no teatro musical. Eu posso estar falando uma grande besteira, tá, gente? Porque eu não sou professor de canto nem nada. Mas eu acho que é uma voz que eles usam em musicais, assim, que eles projetam a voz de uma forma diferente do que é num palco de show, sabe? Enfim, aí é isso, tem diferentes técnicas, né? E aí eu tenho aprendido elas
nas aulas de canto. Quando veio o Grammy? Quando? Quando que veio a ideia e surgiu, e como foi sua recepção, e como foi pro seu pai falar assim, nossa, aquela música que eu achei muito doida, como que foi tudo isso? Então, foi o álbum, né, que foi indicado. Foi o álbum. O Agropoc, que Amor Rural tá dentro do álbum. O álbum foi lançado em 2021, foi um álbum que eu fiquei trabalhando de 2018 a 2021, tipo, foi muito tempo. E aí em 2022, que foi o Grammy, saiu a lista de indicados ali no meio do ano. E eu não recebi nenhum aviso prévio, assim, não recebi um e-mail falando, você foi indicado. Eu soube quando começaram a sair as notícias. Que legal. Então eu soube junto com o público. Chitãozinho e Chororó chorando em casa. Porque... Não, na verdade não, porque eles ganharam. Ah, tá. Eu que fiquei chorando porque eu perdi. Não, mas imagina, você faz ideia que você estava junto com pessoas que estão aí na estrada? Eu falo essa coisa de que eu perdi o Grammy, mas eu falo... Zoando, claro, brincando, lógico. Porque assim, tipo, que honra perder um Grammy pro Chitãozinho e Chororó, não sabe? Porque lógico. eu estava indicado e concorri ao lado deles, Chitãozinho e Chororó, Marília Mendonça, Mari Maraíza, quem mais estava na minha categoria? Paula Ferreira. Paula Ferreira? Não, ainda não. Tá. Mas tava, acho que quando a gente lançar a nossa dupla. Isso. Aí, Matheus Cauã e Lauana Prado estavam. Todos esses. Legal, hein? E aí foi uma surpresa, assim, tipo, eu fiquei um tempo, assim, alguns dias meio em choque, sem saber muito bem como reagir, sem saber o que fazer, porque o dia mesmo do anúncio dos indicados foi uma loucura. Que aí começou a sair em vários portais de notícia, tipo, o primeiro LGBT indicado à categoria sertaneja no Grammy. Então, foi tipo um choque, assim, pra todo mundo, sabe? Pro público, pra mim, acho que pra galera do sertanejo também, porque ninguém esperava, nem eu esperava. Eu fiz esse álbum de uma forma, não vou dizer despretensiosa, porque eu tinha as minhas pretensões, mas elas estavam longe de ser o Grammy, sabe? Tipo, eu tinha ali as minhas metas, mas quando veio o Grammy eu falei, realmente, assim, ultrapassou todos os limites de expectativas que eu tinha. Quando existe uma situação como essa, né, do Grammy, você é anunciado no sertanejo, óbvio, pela música, mas você é anunciado dentro da comunidade também? Eu te falo isso porque quando Lineker agora vem pro Grammy, a comunidade fica alvoroçada. Sim, sim. Mas daí tem você que veio antes também, né? Tem o seu Grammy, não dizendo quem vem primeiro, mas vem, a comunidade também se alvoroça na circunstância? Na real, eu senti o alvoroço maior da comunidade mesmo, não do sertanejo em si. Tipo, os portais que começaram a noticiar foram os portais de música pop, os portais LGBT, sabe? É isso que eu falo, assim, eu sou uma pessoa que faz sertanejo fora do sertanejo. Sim. Eu dialogo muito e faço música pra um público que consome cultura pop. Não é um público que consome sertanejo. Em momento nenhum você fez pensando que ia assistir estádio junto com seu pai? Não. Com o Chitãozinho? Desde o começo eu sabia pra quem que eu queria fazer música, sabe? Eu sabia qual era o meu público-alvo e era a comunidade LGBT. Assim, depois de 5 anos, óbvio que a coisa expandiu um pouco e eu tenho um público que não é necessariamente LGBT. Tem um público que, inclusive, é feito de mulheres héteros, cis, mais velhas, que são fãs do meu pai e aí, consequentemente, viraram minhas fãs, sabe? Que legal. Tipo, adoro seu pai, adoro você também, sabe? Que fofo. Tipo, muito fofas. Recebo muita mensagem desse tipo. Mas a grande maioria, tipo, analisar, assim, pessoas LGBTs que cresceram no interior, sem se identificar muito, assim, com o sertanejo, pela falta de representatividade queer no mercado. E é isso, assim, tipo, elas, inclusive, muitas delas falam, assim, tipo, eu não escuto sertanejo, eu escuto você. Você é o único sertanejo que eu escuto. Posso falar isso por mim. Você tá me fazendo escutar sertanejo, Gabi, olha que coisa. Eu sou uma mulher mais velha e eu tô adorando. Depois que eu comecei a pesquisar de você, eu tô adorando. Amo, é sobre fã. isso. É que não vende mais disco de vinil, que é da minha época, senão eu comprava. Mas eu tava querendo fazer um disco de vinil maravilhosa a ideia. do Agropoc. Nossa.